pessoal? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, né? Então, vamos dar sequência. Você pode colocar os slides para nós? Já, já eu vou começar. Ampliar isso. Nossa, tem que voltar lá no primeiro. Passa para mim lá no primeiro. Pessoal, como eu falei, eu estou aqui representando a UVG e vim falar sobre voluntariado nessa proposta incrível que a equipe elaborou aqui sobre o evento dos palhaços hospitalares. Muito bom, muito importante. Podemos passar? Eu queria falar um pouquinho da história da OVG e da missão. A OVG tem a missão de promover assistência social para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, em desigualdade e também disseminar a cultura do voluntariado, Organização das Voluntárias de Goiás. Por que Voluntárias de Goiás? Porque surgiu em 1947 com a iniciativa de um grupo de mulheres ligadas à Igreja Católica com o intuito de oferecer o trabalho voluntário por meio da produção de enxovais para bebês, roupas escolares, roupas de cama, tudo voluntária, sem remuneração. E a iniciativa partiu da primeira-dama do Estado, a então Ambrosina Coimbra Bueno, e aí então a OVG foi fundada dessa maneira, seguindo a tradição das primeiras-damas como presidente de honra. Hoje a gente tem a dona Gracinha, que é uma mulher muito apaixonada e a gente sempre vê muito engajamento nela. Pode passar. Bom, eu queria mostrar um pouquinho dos projetos da OVG. A gente trabalha com idosos, adolescentes, distribuição de benefícios diversos. A gente tem nossos programas, o Centro de Idosos Sagrada Família, o Espaço Bem Viver 1 e 2 e o Centro de Idosos Vila Vida. O que é? O Sagrada Família e o Centro de Idosos Vila Vida, eles têm uma comunidade de casinhas que atende idosos no caso, acima de 60 anos, em situação de vulnerabilidade social, fragilidade de vínculos familiares, e nessa comunidade de casinhas, eles vivem e são idosos independentes, fazem as suas refeições, providenciam as suas refeições, providenciam sua organização doméstica, e podem viver com mais qualidade. Lá no Sagrada Família, a gente tem também o espaço que acolhe idosos vulneráveis que estão perdendo sua independência, que não têm condição de produzir a própria refeição, se cuidar sozinho ou cuidar com suporte, e assim ter uma equipe para dar essa assistência 24 horas. Temos também os centros de convivência, onde as pessoas vão fazer suas atividades diversas. As senhorinhas e os senhores saem das suas casas e vão fazer hidroginástica, rodas de conversa, inclusão digital, diversas atividades que estimulam o seu bem-estar físico, psíquico e o social. Lá no Sagrada Família, a gente tem também o Centro-Dia. O Centro-Dia, os idosos que estão perdendo a autonomia gradativamente, estão num processo de envelhecimento e precisam de um cuidado especial, os familiares deixam esse idoso lá e buscam no final da tarde. Eles fazem as refeições, fazem as atividades diversas, e assim o familiar pode trabalhar, pode ter os seus compromissos e busca no fim da tarde. Isso é muito legal, porque possibilita que o idoso tenha qualidade de vida e o seu familiar possa exercer o seu ofício tranquilamente. Pode passar.
A gente tem também o apoio ao adolescente e ao jovem, com o Programa Universitário do Bem, que é um programa de bolsas para universidades de 50% a 100%, conforme a vulnerabilidade do jovem. Temos o projeto Meninas de Luz, que acolhe adolescentes grávidas para atividades psicológicas, sociais, apoio na questão da saúde, no desenvolvimento da maternidade, trabalha artesanato, oferece enxovalzinho para as adolescentes, acompanha os seus familiares, oferecendo palestras de orientação também, oferece diversas atividades que possam fazer com que essa jovem tenha um bom desenvolvimento de sua maternidade e também perspectivas pós-maternidade, quem sabe até ingressão no mercado de trabalho. Temos o Tecendo Futuro, que é um programa de adolescentes que trabalha também o psicossocial, atividades, oficinas de preparo para o trabalho, oficinas culturais que possam promover bem-estar para esse adolescente e também apoio à família. Eu estou falando aqui, dando uma pincelada, mas vale a pena depois a gente conferir esses programas no nosso site. Pode passar. Temos o Centro de Apoio ao Romeiro, que é a famosa barraca da OVG, que oferece apoio de alimentação, primeiros socorros no trajeto do Romeiro durante o famoso evento cultural de Trindade, famoso evento cultural e religioso. Virou uma cultura regional da gente, né? Então, está suspenso por conta da pandemia, porque o fluxo de pessoas é muito grande. Então, por hora, a gente está esperando também para ter esse evento presencial. Temos o Natal do Bem, que é um programa que tem aquela decoração na praça cívica fantástica, que traz magia, que traz alegria para as famílias, e também o show cultural com entrega de brinquedos. Temos que também, por enquanto, a gente não sabe como que vai acontecer, porque a gente está cumprindo medidas de segurança com o isolamento social. A gente está seguindo normas institucionais do Ministério da Saúde. Temos também a gerência de promoção do voluntariado, na qual eu pertenço, a Larissa, a Nathalie e a Vanessa, esse quarteto fantástico, que está aqui trabalhando muito para promover a cultura do voluntariado e dar o melhor para vocês. Temos a gerência dos benefícios sociais, que distribui benefícios diversos, tanto para as instituições quanto para a população em suas necessidades, cesta básica, suporte para cadeira de rodas, leite especial, colchões especiais, dentre outros. Pode passar. Temos o apoio social, o Restaurante do Bem, que é o restaurante que nós temos em Goiânia, espalhado por Goiás, que oferece uma refeição balanceada, com uma equipe qualificada, por R$2, um valor muito simbólico, porque a finalidade é promover proteção alimentar, né? Qualidade de vida. Temos o Banco de Alimentos, que distribui verduras e frutas para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Temos a Casa do Interior, que acolhe pessoas que vêm fazer tratamento, pessoas do interior que vêm fazer tratamento aqui em Goiânia, e às vezes não tem perspectiva de se alimentar com qualidade, ter um ambiente para permanecer durante o tratamento. Pode passar. Bom, temos projetos diversos, ideias para campo de atuação, de vocês que querem ser voluntários e palhaços. Isso é muito interessante, porque para ser palhaço, para trazer alegria, não tem idade, não tem faixa etária. Então, todos os projetos da gente estão de portas abertas para vocês que querem ser palhaços e promover alegria. O que é... Oi, desculpa, Anne. Gente, a Anne é maravilhosa. O que é ser voluntário?
Segundo a Organização das Nações Unidas, voluntário é um jovem ou um adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos, como saúde, educação. Para ser voluntário não tem lugar, tem boa vontade. O voluntário está espalhado em diversos campos de atuação. Pode passar. O que é preciso para ser voluntário, gente? Além da boa vontade, da paixão, né? Precisa ter vocação, solidariedade, identificação com uma causa. A vocação, em que sentido? Às vezes eu lido bem com o público da infância e da juventude. Às vezes eu tenho mais afinidade com trabalhar com idosos, pessoas com deficiência, em ambientes hospitalares, enfim. Eu preciso primeiro pensar, me centrar, o que que eu quero trabalhar, com qual público que me toca mais. Lógico que todas as situações de vulnerabilidade tocam a gente, mas é importante a gente identificar o que a gente tem mais vocação. Inclusive até o que eu posso fazer que eu tenho mais afinidade. O que eu posso dar do meu melhor. Então, é importante a gente pensar nisso. É importante também a gente ter compromisso, responsabilidade e priorização do tempo. Não é tirar toda a nossa rotina e fazer só voluntário. Não, mas é importante a gente se organizar. Por quê? Uma vez que eu estabeleci um compromisso com aquela instituição, com aquelas pessoas, elas vão esperar pela gente. Pode parecer que não, pode parecer que elas estão lá e muitas pessoas visitam, mas não, eles esperam pela gente. Então, é importante a gente ter esse compromisso. Não vai ser fácil ser voluntário, porque imprevistos acontecem, está sujeito a desmarcar, marcar outro horário. Hoje eu não posso ir, mas enfim, outro dia eu posso. Sim, tranquilo. Mas é importante a gente ter o compromisso de que eu firmei aquele horário, as pessoas vão estar me esperando. Já aconteceu casos de instituições estarem lá com o grupo organizadinho, arrumadinho, até um lanchinho para receber o voluntário, ele estava cansado, né? Então, eu não vou porque eu estou cansado. Mas, na verdade, a organização, ela se mobilizou para recebê-lo naquele momento. Então, a gente precisa ter esse compromisso. Perseverança é importante a gente ter, conhecer onde a gente vai atuar e ter o altruísmo. Porque a gente vai lá, a gente volta carregado de benefícios, mas a princípio, a gente está indo fazer essa doação, ponto. O que eu vou receber em troca? A gente vê depois, né? E em troca não material, mas em afeto, em bem-estar, a gente recebe muito. Mas, a princípio, eu tenho que ir sabendo que eu vou me doar. Não importa mais nada. Conhecer onde a gente vai atuar no sentido de eu vou estudar aquela instituição, eu vou estudar aquele público, eu vou tentar conhecer um pouquinho sobre aquela dinâmica. Se é adolescente, tentar conhecer um pouquinho como que funciona o desenvolvimento do adolescente, como que funciona o desenvolvimento da criança, como que é o processo de envelhecimento se eu for trabalhar com idoso, quais as questões que envolvem pessoas com deficiência. E perseverança, porque não é fácil. Trabalhar não é fácil. Trabalhar ajudando o outro é mais difícil ainda, porque a gente vai lidar com necessidades. E muitas das vezes a gente vai estar angustiado, porque a gente não vai conseguir tirar com a mão. Mas só o nosso carinho, nosso afeto, nossa presença já é uma gotinha no oceano. Pode passar.
né? Tranquilo. Vocês estão conseguindo compreender? Me sinaliza, está tudo legal? E por que ser voluntário, né? Existem 1000 motivações. Uma delas é o sentido na vida. Às vezes a gente está perdido, com crise de identidade, não está gostando do que a gente está fazendo atualmente, está insatisfeito no trabalho, insatisfeito com a condição social que a gente está, insatisfeito nas relações. E quando a gente resolve dar essa oportunidade de conviver num ambiente institucional, onde as pessoas têm algumas questões de vulnerabilidade, quando a gente vai se dedicar, a gente vê o quão boa pode ser a nossa vida só por a gente estar bem, assim, fisicamente, né? Então, quando a gente convive com outras pessoas, ajuda, se dedica, a gente também vê que o tamanho da nossa capacidade, o quão útil a gente pode ser na nossa sociedade. Isso traz uma ressignificação para a nossa vida. É muito terapêutico. Não substitui terapia em alguns casos específicos, mas é muito terapêutico, tem um impacto muito saudável na nossa vida. Traz autorrealização. Muitas pessoas vão exercer o seu sentido de religiosidade junto com a sua comunidade religiosa, ou ali o trabalho voluntário é o sentido de fé e de caridade que muitas religiões, todas, né? Todas pregam. Então, é onde você pode exercer sua religiosidade também. Traz retribuição, quando você sente que está sendo grato ao mundo por poder devolver coisas boas que você recebe. Traz o nosso fortalecimento de cidadania. A gente percebe que a gente é um cidadão atuante, que a gente tem nossos direitos e nossos deveres, que a gente não reclama só de política, a gente tem um exercício político também, né? Traz experiências profissionais. Quando você descobre que você tem esse bom manejo com as pessoas, você desenvolve um manejo com as pessoas, coisa que qualquer trabalho que você for fazer, você precisa ter um bom manejo, uma empatia com as pessoas, você se vê trabalhando de verdade. Então você pensa, nossa, eu não sou preguiçosa, eu sou forte, eu consigo me dedicar, eu consigo ter compromisso. Isso já é uma experiência de trabalho, né? Traz também o currículo social. Muitas empresas estão desenvolvendo a responsabilidade social na sua missão. E aí, quando você tem um certificado, quando você tem recomendações de uma instituição enquanto voluntária ou voluntário, as empresas veem você com uma pontuação a mais, porque hoje em dia é muito pedido a inteligência emocional. Não é só aquela experiência técnica. Experiência técnica todo mundo pode ter, né? Se tiver as possibilidades, a oportunidade. Mas o que é a mais é a sua inteligência emocional, é a facilidade de se relacionar com as pessoas. Pode passar. Temos uma pesquisa de um site, uma pesquisa muito interessante que eles realizaram, no qual avaliaram que em menos de 12 meses de trabalho voluntário, 78% das pessoas afirmaram que seu nível de estresse diminuiu. 94% afirmou que melhorou seu humor. 96% afirmou que enriqueceu seu propósito de vida e 95% acredita que estão transformando a comunidade em um lugar melhor. Então, quantitativamente também é nítido o quanto você exercer um trabalho de doação às pessoas, a doação à comunidade, te traz benefícios internos. Então, quando a gente fala de remuneração, essa é uma remuneração muito boa.
Pode passar. Vai ter um monte de slides para trazer alegria. Gente, essas fotos ilustram uma coisa muito interessante que aconteceu com a gente lá na OVG. A equipe ficou muito realizada de ver o impacto. Foi criada uma proposta para os idosos lá das casinhas que eu falei, tanto da Sagrada Família quanto da Vila Vida. Esses idosos são independentes, eles vivem numa comunidade, só que com a pandemia, para preservar a integridade deles, a saúde deles, normas de vigilância sanitária foram estabelecidas nacionalmente para todas as instituições, no qual pedem medidas de isolamento social para os idosos de instituição. Então, muita coisa ficou mais apertada, né? Eles ficaram muito apreensivos durante esse processo, muito tristes, ansiosos, porque a rotina mudou. Então, a gente tentou articular com um programa que a gente tem lá, que é a produção de enxovais para adolescentes, né? Tem a fabricazinha da OVG lá, e estava precisando de ajuda na produção, porque a produção aumentou. Aí a gente pensou, por que não oferecer um material simbólico, nada que vá desgastar para os idosos, né? Porque eles estavam se sentindo apáticos, muitos tinham muitas atividades que precisaram ser suspensas. E aí a gente levou essa proposta. A princípio, eles aceitaram, participaram de uma capacitação, receberam um certificado, ficaram muito orgulhosos de saber que eles têm um certificado. Inclusive, quem está assistindo também vai ter um certificado. E foi ofertado esse material, consistia em dobrar, tirar umas linhas e montar um enxovalzinho de bebê. Foi explicado que era para adolescentes grávidas, mãezinhas que estavam num processo de nova experiência. E, gente, senhores, homens, falaram, não, eu não sou de dobrar nada, não, isso aí é trabalho para mulher, é serviço doméstico. Mas foi ver de curioso. Quando a gente foi ver, estava dobrando, estava fazendo e queria fazer mais, e estava orgulhoso, estava perguntando se ia ajudar essas adolescentes, e que esses bebezinhos tinham que vir com saúde, e que eles iam usar aquele enxovalzinho, e muito felizes eles estavam de poder ajudar. Pode passar. E desde então, essa oficina de voluntariado com eles acontece periodicamente. Nada que desgaste, é muito simbólico. E todo mundo lá aproveitou o momento para conversar, para compartilhar, porque estando cada um nas suas casinhas, eles acabavam não conversando muito uns com os outros, e essa oficina permitiu essa possibilidade deles compartilharem, contarem suas histórias. Muitos se identificaram porque tinham netos, filhos, ou então os que não tinham netos e filhos se sentiram avós ali daquelas adolescentes. E quando as medidas forem mais afrouxadas, se Deus quiser, a gente vai poder compartilhar, trazer essa reunião entre as grávidas e os idosos. Pode passar. Agora, falar um pouquinho dos conhecimentos técnicos e legais sobre o trabalho voluntário. Quando a gente for trabalhar com aquele determinado público, é importante a gente conhecer estatutos. Por exemplo, o idoso tem o estatuto do idoso, a criança e o adolescente têm seu estatuto próprio. São estatutos que vieram da Constituição Federal, que protege o cidadão. Então, tem as normas específicas do voluntariado, tem a Lei Orgânica da Assistência Social, que rege as instituições sociais, tem a Lei Orgânica da Saúde, que rege as instituições de saúde. Enfim, quando a gente for se inserir com um público, é importante a gente conhecer também os estatutos, as normativas que protegem ele. Tem as políticas públicas que protegem cada público, né? É importante também a gente conhecer a nota técnica da Anvisa, está sempre atualizando
por causa desse momento tão agitado, está sempre lançando notas que mudam as medidas. Então, é importante a gente conhecer também, conhecer quais são os equipamentos de proteção individual, né? Máscara, passar álcool, quais são as medidas certinho, porque as instituições, quando elas pedem para os voluntários cumprir essas medidas, não partem delas, partem de uma normativa, né? Então, muitas instituições suspenderam a prática do voluntariado para preservar o voluntário e o seu público. Então, a gente tem que compreender também porque não é fácil. Uma vez que há um adoecimento de uma pessoa dentro da instituição, pode gerar uma epidemia interna lá e é complicado. Muitas instituições, principalmente de saúde, creio que vão abrir as portas quando tiver um resultado efetivo com relação à vacinação da população, quando houver índices de redução da Covid. Enfim, a gente tem que compreender também porque é muito delicado quando você entra num ambiente hospitalar. Mas, enquanto palhaços, eu já estou me considerando palhaça, porque eu quero ser palhaça também, mas a gente tem que compreender que para promover a alegria não tem lugar, qualquer lugar é lugar, onde tiver pessoas a gente pode exercer também. Pode passar. Tem a lei do serviço voluntário. Quando você entrar numa instituição e essa instituição que estiver regulamentadinha, que estiver sendo acompanhada, orientada, a OVG orienta diversas instituições sobre as práticas regulamentadas do voluntário, está sempre dando essa assessoria. Quando ela propor a regulamentação da sua prática, não fica chateado, é porque precisa, é um protocolo. E ela segue a Lei do Serviço Voluntário, que considera que a Lei 9.608 de 98, é uma lei muito antiga, que considera o serviço voluntário atividade não remunerada, prestada por pessoa física, a entidade pública ou instituição sem fins lucrativos, que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos e de assistência à pessoa. Gente, lembrando que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, não gera pontuação para o INSS ou para qualquer questão trabalhista. Pode passar. Mas, atualmente, o serviço voluntário tem ajudado muito na sua imagem, no seu currículo social, lembrando isso. Direitos do voluntário. O voluntário, quando se relaciona com a instituição, ele tem o direito de se sentir pertencente à instituição e confiar na instituição. A instituição precisa acolher o voluntário, tratá-lo como parte da equipe mesmo, que ele pertence, para ele ter motivação de exercer aquela causa. Ele precisa ser respeitado quanto aos termos acordados. Quando você procurar a instituição, vai ter um responsável lá que vai te acolher, explicar todas as regras, explicar como que funciona a estrutura, a rotina da instituição. Vai explicar sobre o perfil da instituição, o perfil do público. Então, vocês vão pactuar. Eu posso, tal data, comparecer. Eu posso tantas vezes por mês ou tantas vezes por semana. Eu posso dessa forma. A instituição vai falar, não, ótimo, eu posso te receber dessa maneira. Ou não, será que você poderia vir nessa data aqui? Porque aí a gente já aproveita você para uma atividade que vai ter muito legal. Enfim, tudo muito acordado. Tem que ficar bom para você e tem que ficar bom para a instituição também. A instituição vai ter levantado as suas necessidades, a necessidade do campo. Aí ela vai te passar a problemática. Olha, você tem esse perfil, será que você poderia ajudar a gente a preencher, a
a tratar essa demanda aqui da gente? Ah, não, a gente pode criar uma estratégia, uma intervenção. Ótimo, tem que ser acordado, conversado. Tem que fazer sentido para você e tem que fazer sentido para o público também. Então, você tem todo o direito de ser respeitado nas suas necessidades. Olha, você tem o direito também de realizar trabalhos que respeitem e valorizem sua capacidade de conhecimento e experiência. Se foi acordado com você que você vai trabalhar dessa maneira, com essa prática, com a sua vocação, com o seu talento, não é legal a instituição te colocar para fazer outra coisa que você não se sinta confortável. Então, você tem o direito de falar, olha, isso eu não me sinto confortável. Dá para fazer outra coisa? Você tem o direito de participar das decisões que diz respeito ao seu trabalho, criar intervenções, criar estratégias, nada que vá ferir a integridade do público e da instituição. E você tem direito a uma declaração, certificado, após 3 meses de serviço prestado, declarando quando você trabalhou, quanto tempo, a carga horária, enfim. A instituição precisa te oferecer isso. Pode passar. Agora os deveres, porque tudo na vida a gente tem nossos direitos e deveres. Você vai ser entrevistado pelo responsável do trabalho voluntário na instituição. É importante também vocês conversarem para você perceber se tem afinidade com a atuação e se a instituição também tá preparada para te receber naquele momento. Por exemplo, com as questões da pandemia, muita gente quer exercer o serviço presencial, mas a instituição não está preparada para se adaptar a uma pessoa externa que às vezes não recebeu vacina. Então, a instituição tem o direito e você o dever de entender que naquele momento vocês podem adaptar uma prática online, uma ação online, algo que a instituição também tenha recursos para oferecer, né? Às vezes a instituição precisa se adaptar com as questões de mídia para você poder exercer uma prática online com um idoso, por exemplo. Você tem o dever de conhecer a instituição onde você prestará serviço. Não adianta você chegar lá de gaiato, eu vou trabalhar, eu quero fazer o bem, mas eu não sei como é que funciona o trabalho com o idoso, às vezes eu não... Aí eu chego lá, não me adaptei, não quero mais. Nossa, é sofrimento demais dessas pessoas, eu não sei lidar com isso, eu estou abalada emocionalmente, eu não vou mais. Aí você não vai mais e a pessoa está lá te esperando. Ela está lá, já está em vulnerabilidade, construiu um vínculo com você, criou uma amizade. Então, a amizade a gente não rompe de uma hora para outra. Então, é importante você observar, meditar, refletir se você está preparado para estar naquela instituição. É importante você definir compromissos, horários, responsabilidades, né? Então, é ético a gente cumprir os nossos compromissos, tentar ser pontual, tentar ser regular, né? Assíduo. Isso também prepara a gente para ser efetivo no nosso trabalho, até na nossa rotina de trabalho paralela ao voluntário. É importante a gente assumir os compromissos, cumprir com os compromissos, né? Ter essa conduta ética, estudar melhor como que eu posso ter esse manejo, essa comunicação com as pessoas, até a nossa linguagem, o nosso modo de falar. Não adianta eu falar muito intelectualizado com uma pessoa que tem dificuldade de escolaridade ou com um idoso que está num processo de declínio cognitivo, né? Então, ter uma linguagem adulta com uma criança. Então, a gente tem que ter essa ética,
saber também se adaptar à linguagem das pessoas, tomar cuidado com o que a gente fala, porque estar em vulnerabilidade social ou estar com uma fragilidade de saúde no momento não significa que a pessoa é um coitado. Então, a gente tem que ter um olhar ético de que ele é um cidadão, que ele precisa de apoio, mas ele não é um coitado. Nada que possa denegrir e ser pejorativo, né? Bom, nosso dever comunicar à instituição qualquer ausência ou quando a gente quer desligar. Como tudo na vida, tudo tem começo, meio e fim. Eu já percebi que nessa instituição aqui, eu já fiz um trabalho, quero conhecer outras instituições. Vai preparando a instituição, né? Vai comunicando, ou então eu tenho que mudar de repente. Então, faz uma despedida bem legal, né? Comunica, porque a instituição precisa se organizar e buscar outro voluntário. E lembrando também que nas instituições você vai assinar um documento, um termo, assumindo os seus deveres, assumindo os seus direitos. Então, do mesmo jeito que você entrou e assinou esse termo, você tem que sair e assinar um termo de desligamento também, constando que você resolveu se desligar ou precisou se desligar, enfim, e que a instituição não está sendo mais responsável pela sua atuação naquele momento. Pode passar. Bom, agora eu queria apresentar um pouquinho da nossa plataforma. Lá no site da OVG, nós temos nossa plataforma do voluntariado. Então, você vai lá no início, lá no site da OVG, pode passar. Você vai entrar lá, você vai se cadastrar, joga seu e-mail, joga a sua senha. Na verdade, você vai preencher um cadastro. Pode, aí entra, pode passar. Você vai conhecer os programas disponíveis, porque não tem só os programas da OVG, como a gente tem muitas parcerias, está estabelecendo mais cada vez as parcerias institucionais, a gente está lançando os programas, as atividades de voluntário que a instituição opta, e aí é como se fosse um classificado. Você vai lá, conhece o programa, conhece a entidade, vê a vaga que está disponível e se candidata. Pode passar. Por exemplo, tem aquele programa tal. Vou lá conhecer quantas horas eles precisam de mim, de 4 a 8 horas. Não, gostei dessa vaga, vou lá, pode passar. Opto pela vaga, vai aparecer um termo de admissão, você lê direitinho as considerações gerais, dá ok, vai aparecer um encaminhamento para você no seu e-mail com o nome da pessoa, da instituição, da pessoa responsável, o telefone, você vai entrar em contato, você vai articular com essa pessoa, e aí vocês vão combinar o exercício do voluntário. Gente, para finalizar, tem uma frase muito bacana, na verdade tem duas frases muito bacanas. As grandes transformações da humanidade nasceram de sonhos que as pessoas alimentaram, acreditaram que era possível e fizeram acontecer na realidade. E um teórico e religioso muito famoso falou assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Francisco de Assis. Francisco de Assis, lá na história dele, ele largou tudo que tinha e foi ajudar as pessoas. Com o quê? Com a sua palavra, com o seu gesto, com o seu amor. Então, doação voluntária, gente, não precisa ter muita técnica, não. Precisa ter vontade. É muito simples e traz um bem-estar enorme. É na simplicidade que a gente vê o quanto a gente pode ser feliz. É muito gratificante. Então, eu queria agradecer vocês
por terem aí o endereço, as redes sociais da OVG, nossa equipe de diretoria. E eu queria agradecer pela disposição de vocês. Fico muito honrada de estar aqui, de vocês terem se inscrito para ouvir. Qualquer dúvida que tiver, vocês podem falar aqui. A gente tem o nosso e-mail, voluntários@ovg.org.br, tem o nosso telefone. A gente pode esclarecer mais para vocês sobre voluntariado, sobre a OVG. Estamos muito honrados e queremos trabalhar cada vez mais com Palhacia. É um projeto muito legal. E espero que tudo isso acabe logo, que a pandemia possa passar e a gente possa retomar as nossas práticas presenciais, né? Porque nada substitui a presença, nada substitui um abraço, né? E enquanto isso a gente vai se unindo, vai buscando coragem e força. E é isso. Fiquem bem.